Olá, meus queridos, Michele de Oliveira falando do canal Envelheci e Aí. Então, muito obrigada, já quero agradecer pelos inscritos no canal, apesar de nós ainda sermos um bebezinho no ciclo da vida, nós estamos tendo inscritos toda semana, né? Então nós temos mais motivos para agradecer, porque nós estamos chegando a mais pessoas. E já quero pedir desde agora que vocês curtam os vídeos, comentem. Mesmo que vocês não gostem de algo, comentem lá pra mim, que eu vou estar olhando, observando e aprendendo, porque esse também é um processo de aprendizado, né? Esse trabalho também é um processo de aprendizado. Então eu vou amar as dicas, as críticas construtivas, tudo que vocês colocarem lá. Coloquem o que vocês gostariam que a gente conversasse aqui no canal, quais as suas dúvidas, se vocês já passaram por alguma situação por estar enfrentando o processo de velhice, se vocês têm algum receio de chegar na velhice, qual seria esse receio, o que a gente pode estar conversando sobre isso. Então, comentem, compartilhem, curtam, tá? Curtam a página no Facebook também com o mesmo nome, Envelheci e Aí. Lá você pode me mandar uma mensagem no direct também para falar, para elogiar, para criticar, para fazer qualquer coisa que a gente aceita, tá bom? Nós somos receptivos às críticas construtivas, tá legal? Para a gente poder melhorar. Então, olha só, hoje nós vamos falar sobre um tema bem interessante e necessário, que é a infantilização da velhice ou a infantilização da pessoa idosa. O que é infantilizar? Infantilizar é tratar como um infante. Mas antes de começar a conversar sobre isso, eu quero chamar a atenção para o fato de que, mesmo que seja um infante, mesmo que seja uma criança, essa criança também precisa ser respeitada na sua dignidade. Ela precisa ser opinativa, nós precisamos ouvir a opinião da criança, nós precisamos respeitá-la enquanto indivíduo, tá? Esse tema ele foi colocado porque justamente para ficar uma contraposição, né? Onde infantilizar o idoso é tratar o idoso como se fosse uma criança, como se fosse alguém que não tem condição, não tem o poder de decisão, tá? Não quer dizer que a criança não tenha que ter opinião sobre determinado assunto, ou que ela não pode se posicionar, mas é para fazer o comparativo de alguém que já passou por todos os ciclos da vida e que, portanto, necessita ser respeitado na sua dignidade humana e precisa ser escutado enquanto pessoa idosa, enquanto indivíduo nessa sociedade, e a contraposição com alguém, com um indivíduo que ainda está no início, né, da sua fase, no início da sua vida, vivendo ali o ciclo inicial e que precisa ainda de alguém que tome decisões por ele, né? Alguém que dê a última palavra, alguém que decida por ele, alguém que o deixe seguro das coisas que ele precisa realizar para viver os outros ciclos da vida, para passar as fases da vida. Então, enquanto ele ainda for menor de idade, enquanto ele ainda for criança, adolescente, estiver sob o domínio dos pais, ele vai precisar de alguém que tome as decisões. Mas isso não quer dizer que esteja excluído a possibilidade dele também ser ouvido. Então, nós precisamos ser ouvidos em qualquer fase da vida. Então, vamos lá. A infantilização da velhice, ela se dá principalmente, nós podemos presenciar mais, né, se você for perguntar, se eu perguntasse aqui ao vivo para vocês, o que vocês acham que é a infantilização da velhice? Muito provavelmente alguém diria, é quando alguém trata a pessoa idosa no diminutivo. Geralmente é isso que as pessoas aliam a infantilização, o fato de você tratar, ai, que velhinho bonitinho, ai, que idosinho, ai, meu velhinho, né? Tudo noinho, tudo muito bonitinho, né? Tudo muito que nem as pessoas fazem, né? Como as pessoas costumam fazer com as crianças. Mas não é somente isso. Por que eu tô falando que não é somente isso? Porque se for confortável para a pessoa idosa que está recebendo esse tipo de tratamento ser tratada dessa maneira, ok, tudo bem, não tem problema. Agora, se não for confortável para ela, aí nós precisamos conversar sobre isso. Inclusive, vocês precisam conversar com os idosos que vocês convivem sobre isso. Tipo, pai, mãe, avó, avô, você gosta quando eu trato você dessa maneira? Você se sente confortável? Você se sente tratado adequadamente? Você gostaria que eu mudasse essa forma de tratar? Ou então tá tudo ok aqui entre a gente, entre família, ser tratado dessa forma? Tem que ser perguntado, tem que ser dialogado. Se tiver tudo bem, não tem problema nenhum. Você não está de maneira nenhuma infligindo o tratamento com seus pais ou com seus avós. O problema é quando isso não for confortável para ele, tá bom? Mas respeitar a pessoa idosa, né?
É tratar com carinho, sim, mas é respeitar a sua opinião, respeitar a sua autonomia, a sua independência, a sua tomada de decisão, seja em que nível ele consiga tomar decisões. Por que eu estou falando isso? Porque a maioria dos nossos idosos aqui no Brasil, falando da nossa realidade, é tomado de alguma comorbidade ou de alguma limitação, pelo histórico de vida que nós temos, tá? No Brasil. Nós até pouco tempo atrás, quando eu digo, se você olhar há 30 anos atrás, pessoas com 40 a 45 anos já eram consideradas pessoas idosas, pessoas velhas, como se usava o termo antigamente. Então, faz pouco tempo que nós começamos a envelhecer e estamos todos aprendendo a isso, tá? Então, é por isso que você deve respeitar a pessoa em qualquer fase ou qualquer ciclo da vida, porque nós estamos aprendendo e todos nós estamos passando pelo processo, tá? Então, diferente disso, do respeito à dignidade, do respeito à tomada de decisão, do respeito à limitação, e ainda que tenha limitação, se deve ouvir, né? Porque em algum nível a pessoa tem independência ou autonomia, a não ser que seja um caso muito extremo, muito grave. Em contrapartida disso está a infantilização, né? Tratar como alguém que não pode tomar decisão. Vamos colocar isso na forma de exemplo. Exemplo, o idoso está com uma idade muito avançada, ou já está só por muito tempo e ele já está na viuvez, por exemplo, e um deles, né, ou o homem ou a mulher. E aí os filhos decidem, assim mesmo, acontece muito, os filhos decidem que, olha pai, olha mãe, nós não temos condições de estar vindo aqui o tempo todo contigo, cuidar de ti aqui, então fica muito mais fácil se o senhor ou a senhora morar com um de nós. Então nós vamos fazer assim, nós vamos vender a casa e o senhor vai passar uma temporada com cada filho, ou vai ficar morando definitivamente na casa de um dos filhos e visitar os outros, para que a gente cuide melhor do senhor, para que o senhor esteja mais próximo, para que a senhora esteja mais próximo da gente e a gente consiga lhe cuidar. As famílias fazem isso, gente, com a melhor das intenções. Mas vejam bem, não foi perguntado para aquela pessoa se vai ser confortável para ele sair do lugar, sair do ambiente aonde ele construiu toda a sua história de vida, aonde ele vai olhar em cada canto da casa e vai ter marcas suas lá, onde vai ter lembranças importantes, lembranças afetivas, lembranças dos seus filhos muitas vezes, dos netos. Então, não foi perguntado para ele se isso é legal para ele, se isso é confortável para ele. Mas isso acontece muito. As pessoas fazem isso na intenção de cuidar e acabam descuidando. E a gente ainda vai falar sobre isso outro dia no canal, que é o tal do pseudo-cuidado que a gente ainda não tratou aqui, porque precisa de um vídeo mais abarcado, um vídeo um pouquinho mais demorado para falar sobre pseudo-cuidado, que é justamente essas situações aonde a gente tenta cuidar e acaba descuidando, tá? Então não foi perguntado para ele. Outra situação, ele mora ainda com a família, ele mora com as famílias e a família decide fazer uma programação de férias. Você incluiu o seu idoso, você incluiu seus pais e seus avós que vão com você nessa programação de férias? Você verificou se essa programação tem atividade que ele possa estar realizando? Ou você nem sequer pensou em levar esse idoso? Não, e vai ficar em casa, né? Cadeira de balanço, assistindo uma televisão enquanto nós vamos tirar férias. E ninguém se perguntou se ele quer ir, se ele gostaria de ir. Vocês podem se surpreender com uma resposta positiva de que ele quer sair sim de casa, de que ele quer conhecer novos lugares, de que ele quer falar com outras pessoas. Uma outra situação em que a infantilização é muito vista é quando tem um cuidador formal, por exemplo, ali auxiliando essa família e há um diálogo entre o cuidador formal, entre o familiar. O idoso está presente ali no ambiente, o familiar chega para informar esse cuidador formal das atividades que eles vão desempenhar no outro dia. Então ele chega assim, fala: olha, amanhã eu vou passar aqui tal hora, às 14 horas, para pegar ele para ir ao médico. Então você troca, dá banho, troca, bote uma roupa limpa que eu vou levar ao médico. O idoso está lá escutando. Muitas vezes ele não tem uma limitação grave ou uma limitação num nível muito alto. Ele ainda tem alguma tomada de decisão, mínima que seja, e não foi direcionado para ele a pergunta, mesmo ele estando lá presente. Não foi perguntado para ele: pai, mãe, nós vamos no médico amanhã. Você tem médico amanhã.
Você está preparado para ir amanhã? Tudo bem esse horário para você? Não foi perguntado nada disso para ele. E ele está lá naquele ambiente, sendo anulado por você. Porque você acha que apenas o fato de levar ao médico, de ter uma pessoa cuidando, dando os remédios na hora correta, isso é cuidado. Você está cuidando bem porque você está mantendo ali. Tome cuidado para você não estar anulando esse idoso, trazendo uma morte com ele em vida, sem perguntar a opinião dele. Porque quando você tira a tomada de decisão, tira o poder de decisão, você está causando violência emocional. Muitas vezes você não sabe disso, não se culpe se você estiver se identificando com alguns exemplos do vídeo, mas aprenda que isso é um tipo de violência emocional. Principalmente para o idoso que vive ali a última fase do ciclo, que está mais tendente. Ele também não estava acostumado a envelhecer, ele também está fazendo esse enfrentamento agora. Ele também não teve a mesma oportunidade que você está tendo de conhecer o processo de envelhecimento e se preparar para ele. Então, para os idosos que nós temos hoje, é muito mais fácil entrar no processo de depressão. E quando ele não é ouvido, isso piora muito. Isso facilita muito a entrada de uma depressão, tá? Por acometimento de uma violência emocional que muitas vezes você não tem consciência. Então, vamos cuidar para não infantilizar, para não tratar como um infante uma pessoa que já viveu todos os ciclos da vida, que tem muita experiência e que tem muito, muito a te dar, muito a te oferecer, ainda que com limitações. Porque eu coloco sempre o ainda que com limitações, porque sempre as pessoas esbarram nisso. Mas meu pai não anda, mas minha mãe não fala, mas eu tenho que dar comida na boca, Façam o que for preciso para manter ele no ambiente onde é mais confortável para ele. Instale barras de proteção, tire os tapetes que derrapam, mas mantenha ele no ambiente onde é mais confortável para ele. Pode ter certeza que você vai estar contribuindo para o teu próprio envelhecimento. Uma outra coisa que é necessário falar: estimulem suas crianças e seus jovens a conversar com os seus idosos, com os seus avós, com os seus pais. Há uma troca muito interessante, muito importante entre esses dois ciclos de vida. Um tem muito a oferecer de experiência, o outro está ali caminhando, está no início da sua vida, tem tanta coisa para mostrar. Por que não mostrar esse idoso? Se você julga que ele não sabe lidar com as questões modernas, você pode ensinar. Você pode pedir para o seu filho ensinar. Você pode estimular um neto a ensinar o seu avô. Você vai descobrir que ele também já viveu uma modernidade no tempo dele e que foi tão boa quanto a sua e que ele tem muito, muito a te oferecer. E você vai se surpreender com as habilidades que esse idoso ou essa idosa podem desenvolver mesmo estando na velhice, porque se nós estamos vivos, gente, nós estamos todos vivos aqui conversando. Então é lógico que você tenha muito a desenvolver enquanto ser humano. Enquanto nós estivermos vivos, nós podemos nos desenvolver enquanto pessoa humana. E quando você ensina para o teu filho como tratar os teus pais, você está dizendo para ele, você está ensinando como é que ele deve te tratar. Quando você trata o teu pai com dignidade, a tua mãe com dignidade, quando você respeita o ciclo em que seus pais estão e libera ele para tomada de decisões, independente das limitações, nem que seja minimamente a tomada de decisão que ele consiga ter, seus filhos estão te observando e você está ensinando eles como te tratar no futuro. E você está ensinando eles como eles vão ensinar os filhos deles a envelhecerem. Então é essa a mensagem que eu tenho para vocês hoje. Vamos respeitar cada indivíduo no seu ciclo de vida. Vamos nos respeitar, vamos respeitar as nossas crianças, vamos respeitar os nossos adolescentes, vamos respeitar os nossos jovens, a nossa adultez, né, que nós estamos aqui no ciclo da adultez. Vamos nos respeitar enquanto pessoas, porque quando nós nos respeitamos, quando nós nos amamos, nós amamos o outro. Nós conseguimos dar esse espaço, nós conseguimos ver muita coisa numa pequena atitude, num pequeno comportamento. Então, diga não à infantilização. É essa a proposta que eu tenho para você hoje. Não infantilize seus idosos. Não trate ele como se ele não tivesse um poder de decisão. Trate-o como a pessoa idosa que ele é. Cheio de experiências e cheio de novidades, cheio de coisas, cheio de vontade de viver.
porque é o que mais a gente encontra com as pessoas idosas. Quando a gente conversa com um idoso, você vê vontade de viver, uma pessoa que já trabalhou a vida inteira, que pode escolher fazer uma faculdade em plena velhice, porque a faculdade não é mais uma necessidade do labor, mas é uma necessidade de adquirir conhecimento, por exemplo. Então você aprende com eles, você exala o que você vai ser no futuro. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo, fiquem com Deus.